Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de Grêmio. Vamos falar de Suárez? Vamos falar de Luis Suárez. Futuro, o pessoal tá sonhando. Vamos falar sobre contrato, vamos falar sobre tudo, vamos tentar entender o que está acontecendo e essa mobilização que acontece, inclusive, nas redes sociais. Antes disso, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem muitos jogos do Campeonato Brasileiro acontecendo nesse final de semana, então tá bom demais para brincar lá na KTO. Vai lá, faz a tua aposta, a tua brincadeira, mas aquela coisa, né? Vai e aposta com responsabilidade, até porque é lá na KTO que a diversão acontece. Então vai lá, kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos começar brincando, tá, moçada? Um momento meio Léo Dias, né? Porque houve aí uma movimentação muito grande nas redes sociais depois da informação, né, de uma crise no casamento do Messi com a Antonella lá nos Estados Unidos. Olha, depois de tantos anos, o chamado casal ideal, juntos há muito tempo, desde que ele ainda não era o cara, desde que ele ainda não era o grande, o gênio Lionel Messi, e agora dá uma crise no casamento quando eles chegam nos Estados Unidos. O que a torcida do Grêmio faz? Começa uma mobilização dizendo pro Suárez: olha só, Suárez, lá acaba o casamento, então não dá, tem que continuar por aqui. Brincadeiras à parte. Como é que tá a situação? Lá atrás a gente já vinha falando, lá atrás quando eu digo aí, uma semana, 2 semanas, sobre a situação do Suárez não ser mais tão enfático ao apresentar uma possibilidade de ir embora no final do ano. Mas é claro que hoje existe uma ideia, toda uma tendência de que o Suárez, de fato, vai terminar, cumprir esses jogos que faltam. São 4 jogos que o Grêmio tem pela frente. Esse jogo lá em Belo Horizonte nesse final de semana. 2 jogos em casa e o Fluminense para fechar. Então são 4 jogos para o torcedor do Grêmio aproveitar Luis Suárez. Porém, nessa semana, o Fábio Floriani, que é um dos vice-presidentes do Grêmio, trouxe à tona uma informação importante com relação ao contrato do Suárez. Porque é algo que daqui a pouco passou talvez despercebido, né? E agora ele traz à tona, qual é a situação? O contrato que ele assinou até o final de 2024, ele está em vigor. O que acontece é que há um acordo para que ele seja liberado pelo Grêmio, sem ônus para nenhuma das partes, agora no final da temporada, para ele acertar com o Inter Miami. O próprio Renato já disse, né? Ele tem um acordo com o clube lá nos Estados Unidos. Porém, se acontece alguma reviravolta, se acontece alguma coisa, há um contrato. Então não haveria uma nova negociação, não teria que haver um novo contrato. Este contrato já existe. O que pega nesse momento? É que o Suárez, depois de toda aquela situação lá do meio do ano, de problema com o joelho, de ir para os Estados Unidos, enfim, tudo aquilo que aconteceu lá, mexeu, claro, com a cabeça dele, mexeu com a cabeça da direção, houve uma certa falha de comunicação entre as partes, que depois se acertaram e o Suárez veio a público se manifestar naquela ocasião. Agora o que acontece? O Suárez, ele fez a temporada que fez, se tornou o jogador que está levando o Grêmio, praticamente carregando o Grêmio nas costas, né, nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro até o final, que é muito difícil, a gente tem que falar aqui, é muito difícil não pelo Grêmio, mas pelos adversários e pela tabela que os adversários que estão na frente têm nesses 4 próximos jogos, então é muito difícil. Mas o Suárez está carregando o Grêmio, e o próprio Suárez se manifestou lá no Uruguai, depois do jogo da seleção uruguaia, dizendo que não imaginava, né, que um time que voltava da Série B estaria nesse momento brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é verdade, tudo isso está fazendo parte deste contexto. O que a direção do Grêmio não alimenta de expectativa, mas internamente já começa a trabalhar existe uma chance. O Renato trata isso como um milagre. O Renato não descarta uma permanência dele, mas trata isso como um possível milagre. Se isso acontecer, o Renato deixou bem claro algumas vezes, se ele ficar, será por um milagre. O Suárez entendeu, se adaptou ao futebol brasileiro, às viagens, ao pouco tempo de recuperação, acabou se adaptando a isso, à competitividade, e com isso ele foi premiado com mais uma convocação para a seleção uruguaia. Então,
uma classificação para Libertadores, que já pode vir nos próximos dias, uma classificação do Grêmio para Libertadores, disputar uma competição que ele disputou com o Nacional do Uruguai, mas voltando para o Nacional, ainda não estava totalmente readaptado, numa situação física que ele não estava nas melhores condições, agora ele poder disputar e disputar de fato, porque o Grêmio promete fazer investimentos altos para a próxima temporada, e isso pode fazer com que o Soares mude de ideia. Não sei, a gente está já fazendo algumas conjecturas por aí. Vendo a situação do Inter Miami, que é um clube que vai disputar uma competição só, numa liga bem menos competitiva, tudo isso pode mexer com o Luis Soares, pode mexer com o futuro do atacante. Então, dá para sonhar? Dá. Mas sem criar muita expectativa, é isso que a direção do Grêmio está deixando claro. Dá para sonhar com a permanência do Soares no ano que vem, mas não se cria muita expectativa, porque aí a frustração pode ser muito grande. Estou embarcando para Belo Horizonte ainda neste sábado para acompanhar lá na Arena MRV o jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Se o Grêmio vencer, praticamente tira o Atlético da briga e o Grêmio fica brigando até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro, além de praticamente encaminhar a classificação para a Copa Libertadores da América. Jogo importante, estarei lá em Belo Horizonte com o microfone da Rádio Guaíba e também de Belo Horizonte fazendo conteúdos aqui para o canal, trazendo para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Além da KTO, esse conteúdo tem o apoio da Rafa Nata Presentes, da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, do Empório dos Óculos e do Mini Mercado Céu Azul, lá do Jardim Botânico. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.